E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós iremos falar sobre a primeira Revolução Industrial, como aconteceu e quais foram as suas características e consequências. Até a década de 1750, ou seja, antes da primeira Revolução Industrial, as técnicas de produção eram baseadas na manufatura, que já era uma evolução do artesanato. Sendo assim, já tinham ocorrido algumas evoluções nas técnicas de produção antes da primeira Revolução Industrial. Porém, essa evolução do artesanato para a manufatura não foi algo tão transformador assim. Por exemplo, no artesanato, o tear, que era uma ferramenta utilizada na produção de tecido, era bem pequeno e simples. Mas com o passar do tempo, surgiu a manufatura, e assim, o tear, que era bem simples e pequeno no artesanato, ficou maior e mais complexo na manufatura. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: antes da primeira Revolução Industrial, as técnicas de produção eram baseadas no artesanato e principalmente na manufatura. A partir da década de 1760, quando finalmente começou a primeira Revolução Industrial, a manufatura passou a ser substituída pela maquinofatura, e alguns trabalhos que antes eram feitos pelo ser humano passaram a ser feitos pelas máquinas. Como eu disse anteriormente, a manufatura foi uma evolução do artesanato, mas não foi uma evolução tão grande assim. Só que dessa vez, com a primeira Revolução Industrial, a maquinofatura, que substituiu a manufatura, foi sim uma grande evolução, ao ponto de se tornar uma revolução. E é justamente por esse motivo que a primeira Revolução Industrial tem esse nome. A primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra e ocorreu entre as décadas de 1760 e 1840. Teve o carvão e o vapor como fontes de energia, o ferro, algodão, lã e também o carvão como matérias-primas, e o tecido como o principal item de produção. Apesar de seu nome fazer referência ao setor da indústria, a primeira Revolução Industrial não revolucionou apenas as técnicas de produção, revolucionou também a economia, o comércio, a política, a sociedade e tudo que existia naquela época. A primeira Revolução Industrial é marcada por dois fatores muito importantes que são os responsáveis por todas as outras consequências dessa revolução. São eles a indústria e a maquinofatura. Com a chegada das indústrias, que em boa parte eram de propriedade privada de burgueses, começaram a surgir novos pontos de vista sobre a relação entre a economia e a política. Foi nesse momento que surgiu o liberalismo econômico, e houve também a consolidação do capitalismo industrial, que substituía o capitalismo comercial. O liberalismo econômico e o capitalismo industrial defendiam a ideia de que o Estado e o governo já não deveriam mais ter todo aquele controle da economia e do comércio, possibilitando que as empresas privadas pudessem existir e atuar de forma independente e livre. Além do liberalismo econômico e do capitalismo industrial, a chegada das indústrias também influenciou grandes mudanças na sociedade. As pessoas começaram a sair dos campos e irem para as cidades, o trabalho passou a ser assalariado e novas divisões de trabalho foram criadas. Essas três consequências também deram origem às novas classes sociais. Com a chegada da maquinofatura, novas máquinas e ferramentas foram criadas, e as máquinas e ferramentas antigas foram aperfeiçoadas. Novas técnicas de produção foram desenvolvidas e as técnicas antigas também foram aperfeiçoadas. Novas profissões foram surgindo, enquanto que algumas profissões antigas foram desaparecendo. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Não deixem de assistir os próximos vídeos sobre a Revolução Industrial e se você gostou, deixe um like para ajudar o canal. O meu muito obrigado e até mais!